Olá, querido amigo, querida amiga, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Queridos, nessa oportunidade nós teremos o privilégio de estudar uma reflexão bíblica com o tema As Oportunidades no Tempo. E o texto bíblico que embasa essa ministração está em 1 Samuel, capítulo de número 1. O texto ele é um pouco longo. Então, para ganharmos tempo, nós não vamos ler o texto verso por verso, mas à medida que nós formos avançando na explanação desse sermão, vez ou outra a gente vai recorrendo aos versículos bíblicos que nós acharmos mais interessante expormos aos irmãos dentro desse capítulo de 1 Samuel. Só lembrando a você que ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, que você possa se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações para ser notificado todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo no canal. Tenho certeza que esse canal ele vai ser uma fonte de bênçãos na sua vida. Só lembrando também que é importante compartilhar esse vídeo para que outras pessoas também sejam alcançadas e abençoadas com a ministração da palavra de Deus. Pois bem, vamos à ministração desse sermão, dessa oportunidade, falando sobre as oportunidades no tempo. E como eu já antecipei aos irmãos, nós vamos estudar esse texto de 1 Samuel, capítulo de número 1. Vamos começar essa exposição falando um pouquinho do contexto em que se passa essa narrativa, essa história que nós encontramos no capítulo 1 de 1 Samuel. Nós vemos que esse texto ele é um texto bastante conhecido e ele vai contar a história de uma mulher chamada Ana. Quem era essa mulher? Ela era uma mulher que era estéril. Ela não dava luz a filhos. E nós vemos que nos dias em que a Bíblia Sagrada foi escrita, a esterilidade era um dos maiores estigmas sociais. E nós vemos que uma mulher, quando ela não dava luz a filhos, de uma certa forma ela era considerada amaldiçoada, ao passo que aquelas mulheres que tinham muitos filhos, elas eram consideradas abençoadas. Por isso que o salmista ele diz que os filhos são a herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. E também vai contar a história de um homem chamado Elcana, que era um homem que tinha duas mulheres. Uma fez com que ele gerasse filhos, que era Penina, tanto filhos quanto filhas, que a Bíblia registra, e tinha Ana, que era uma mulher estéril. E o texto sagrado vai nos dizer que Penina ela era uma mulher que irritava Ana. Ela era uma mulher que perseguia Ana pelo fato desta não dar luz a filhos. Então o texto sagrado vai nos falar sobre a vida de Ana com Deus, que era uma mulher que orava e tinha esse sonho de ser mãe, mas que não conseguia tê-lo realizado, mas que nunca desistiu desse objetivo de ser mãe, de dar luz a filhos. Quando a gente lê esse texto, a gente costuma olhar para ele com uma perspectiva da vida de oração que Ana tinha com Deus. Mas nós vemos que quando ela está no templo, na casa do Senhor, ela era uma mulher que era atribulada, mas que quando orou, derramou a sua alma perante o Senhor. Então a gente só olha para esse texto com a perspectiva da oração. Só que nessa oportunidade eu quero olhar para esse texto com uma perspectiva diferente. Eu quero olhar para esse texto e falar sobre os privilégios que nós temos ao frequentar a casa de Deus, ao congregar. A Bíblia Sagrada ela nos convida a congregarmos, onde
a palavra de Deus nos fala que nós não devemos abandonar a nossa congregação, como é costume de alguns. Davi também dizia que se alegrava quando recebia o convite de estar na casa do Senhor. E ele também fala que nós devemos entrar nas portas do Senhor, nos atos do Senhor, com louvor, com ação de graça. Então há a importância na Bíblia de congregarmos. E nós vemos nesse texto que a família de Elcana, marido de Ana, era uma família que congregava. O texto bíblico nos diz, nos versículos de número 3 e o versículo de número 4 de 1 Samuel, capítulo 1, que todos os anos eles iam ao templo para oferecer sacrifícios diante do Senhor. Então eles eram pessoas que congregavam. E por que eu escolhi justamente esse tema das oportunidades no templo? Porque nós vemos que nos dias de hoje tem crescido o nome de pessoas que são chamados desigrejados, que são pessoas que dizem que eles não precisam ir a uma igreja, ir a um templo, porque eles amam a Bíblia, eles oram, eles fazem jejum, buscam a Deus em casa, então não existe a necessidade de estar fisicamente no templo adorando. E também tem pessoas que dizem que não vê relevância na igreja porque Jesus não veio fundar nenhuma religião e que os ensinos do cristianismo estão um pouco distantes dos ensinos apostólicos. Por isso elas optam por serem pessoas que não são pessoas que frequentam a igreja, o templo. Mas nós vamos ver que a palavra de Deus ela nos encoraja sim a termos uma vida de comunhão com Deus, congregando no templo, de ter uma vida buscando ao Senhor na união cristã, na união entre os irmãos. Eu acho interessante quando a Bíblia fala sobre que nós, como cristãos, precisamos carregar a nossa cruz. Quando nós usamos essa ilustração da cruz, nós vemos que a cruz ela tem o seu lado vertical e ela tem o seu lado horizontal. O lado vertical diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Quando você, por exemplo, ora na sua casa, lê a Bíblia, jejuma, você entra para o seu quarto, fecha a sua porta e ora ao Senhor, busca ao Senhor em casa, esse é o lado vertical da cruz. É quando você tem o seu sacerdócio pessoal. Só que esse texto não fala somente do lado vertical, mas também fala sobre o lado horizontal, que é quando a gente tem os nossos relacionamentos interpessoais, que são os nossos relacionamentos com as pessoas, com o próximo. E nós vemos que os nossos relacionamentos pessoais são importantes. Por exemplo, a Bíblia não diz que a gente precisa perdoar a Deus, mas diz que nós precisamos perdoar os nossos irmãos. A Bíblia não diz que nós precisamos ser pacientes com Deus, mas diz que precisamos ser pacientes com o nosso irmão. A Bíblia não diz que Deus ele precisa de instrução, mas nos fala que nós precisamos de instrução. Então, existe essa comunidade que se une em prol de um objetivo maior, que é conhecer a Cristo e encorajar e fortalecer uns aos outros. Nós vemos que nós, como cristãos, cada um de nós possuímos um dom. E quando a gente está na igreja, a gente tem a oportunidade de exercermos esses dons, esses talentos. E Deus ele nos abençoa. E ele faz com que, através do nosso talento, com a instrumentalidade do dom que ele nos dá, nós sejamos úteis na vida de alguém, nós sejamos fonte de bênção na vida de outras pessoas. Então, nós precisamos viver uma vida congregando, buscando ao Senhor. E eu quero encorajar você
que muitas vezes, por algum motivo que eu não sei qual é, deixou a igreja, deixou de congregar, deixou de buscar a Deus. Eu acredito que até o final dessa mensagem, desse sermão, você vai entender quais são os benefícios que o congregar, o buscar a Deus em um templo nos oferece. Quais são as oportunidades que temos ao visitar a casa de Deus? Essa é a pergunta norteadora que baseia essa mensagem dessa oportunidade. E eu dividi essa mensagem em 4 tópicos. O primeiro tópico nós vamos falar sobre a oportunidade de encontro com Deus. O segundo tópico nós vamos falar sobre a oportunidade de encontro com os irmãos. O terceiro tópico nós vamos falar sobre a oportunidade de sermos abençoados. E o quarto tópico vamos falar sobre a oportunidade de voltar para agradecer. Primeiramente, vamos falar aqui sobre a oportunidade de encontro com Deus. Nós vemos que no Antigo Testamento, diversas vezes na Bíblia, na palavra de Deus, nós vemos que Deus ele se relacionou com os seres humanos. Por quê? Porque Deus ele é um Deus de relacionamento. Ele deseja que eu e você tenhamos um relacionamento pleno com Ele. E Ele se revelou ao ser humano de muitas formas, de muitas maneiras. Nós vemos que na Bíblia, a palavra de Deus ela nos mostra diversas vezes em que o povo de Deus eles tinham contato com o Senhor. Eles tinham uma experiência com Deus. E nós vemos que Deus ele se manifestou ao povo no Antigo Testamento em lugares em que eles adoravam, em que eles buscavam ao Senhor. Tinham, por exemplo, o tabernáculo que Moisés construiu e tinham os templos também que foram construídos pelos reis. Nós vemos que em Êxodo, no livro de Êxodo, a palavra de Deus ela nos fala que Deus ele mandou construir um tabernáculo aqui na terra. E Moisés ele arrecadou todo o material que era necessário e também escolheu as pessoas que estavam incumbidas de fazer aquele tabernáculo. E eles fizeram um tabernáculo no deserto. E nós vemos ali que aquele tabernáculo que foi feito por Moisés, ele tinha 3 compartimentos. Tinha o átrio, que era o lugar em que as pessoas elas iam para oferecer a oferta, o sacrifício a Deus, geralmente sacrifícios de animais, e aquelas pessoas que não tinham condição de sacrificar animais, elas sacrificavam rolas, pombinhos, e nós vemos que no ato qualquer pessoa podia chegar e oferecer a sua oferta. Mas tinha também um lugar chamado o lugar santo, que era onde o sacerdote ele oferecia sacrifícios a Deus. E ele todos os dias vinha para oferecer sacrifícios a Deus. E tinha também o lugar que era chamado de o Santo dos Santos, que ficava a Arca da Aliança e que somente o sacerdote podia oferecer sacrifícios anualmente. Primeiramente, ele oferecia sacrifícios por si mesmo e então também oferecia sacrifícios pelo povo. E o texto sagrado vai nos dizer que quando eles constroem esse tabernáculo, a palavra de Deus vai nos dizer que a glória do Senhor ela se manifesta. Diz que de maneira, no capítulo 40 do livro de Êxodo, a partir do versículo 34, a palavra de Deus vai nos dizer que a glória de Deus encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não pôde entrar na tenda da congregação, porque a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas.
Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhava, até o dia em que se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor de dia sobre o tabernáculo e o fogo de noite sobre ele, porém, perante os olhos de toda a casa de Israel em suas jornadas. Então, a glória do Senhor se manifestou no tabernáculo que foi construído por Moisés. E também nos fala do templo de Salomão, onde nós sabemos que o desejo de Davi era construir um templo para adoração ao Senhor. Mas aí Deus disse para Davi que pelo fato dele ser um homem que tinha derramado muito sangue, ele não era digno de construir esse santuário para o Senhor. Então o Senhor falou que ia fazer com que o seu filho Salomão construísse um santuário ao Senhor. E nós vemos ali que Salomão, ele construiu esse lugar que era chamado lugar de adoração ao Senhor, o Templo de Salomão. Diz a palavra de Deus que quando eles constroem aquele santuário, diz a palavra de Deus que ali a glória do Senhor ela encheu aquele templo. E aí diz a palavra de Deus que o tabernáculo do Senhor, o santuário do Senhor, melhor dizendo, foi um santuário em que a palavra de Deus nos fala que foi escolhido por Deus para ser casa de oração. E aí é onde entra aquele famoso texto bíblico que diz que se o povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então tem três condições para que Deus ele possa atender às orações do seu povo. Primeiramente, nós precisamos orar, porque a oração ela é um diálogo que nós temos com Deus. Quando nós oramos, nós nos aproximamos de Deus. Também precisamos nos humilhar, porque a palavra de Deus nos fala que Deus ele exalta aqueles que se humilham e abate aqueles que se exaltam. E tem também buscar a face do Senhor e se converter dos seus maus caminhos. A palavra converter-se significa mudar de direção. É nós abandonarmos tudo aquilo que é contra a vontade do Senhor e passarmos a fazer somente a vontade do Senhor. Então tinham esses dois lugares onde as pessoas adoravam. Primeiramente no tabernáculo de Moisés, no templo de Salomão, e nós vemos que quando os babilônios, vieram para levar o povo de Israel cativo para a Babilônia, nós vemos que o templo de Salomão ele foi destruído. E por muito tempo o povo de Israel ficou sem um lugar para adorar a Deus. E nós vemos que nos dias do rei Ciro, nós vemos que existe um decreto que foi assinado para eles reconstruírem o templo de Jerusalém. E nós vemos ali que Zorobabel ele foi usado como instrumento para a construção desse segundo templo. Diz a palavra de Deus que quando aquelas pessoas viram o templo de Zorobabel, aquelas pessoas que eram mais novas, que ainda não tinham visto o templo de Salomão, elas ficaram muito alegres, fizeram festas, se regozijaram pela construção daquele templo. Porém, aquelas pessoas que tinham visto a construção do templo de Salomão, elas ficaram tristes, porque o templo não era tão grande quanto o templo de Salomão. Então, elas se entristeceram. Mas nós vemos que a palavra de Deus nos mostra que quando eles constroem o templo de Zorobabel, diz a palavra de Deus que tem um versículo que diz que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Então nós vemos que tudo isso apontava para Cristo, para Jesus. Onde nós vemos que na nova aliança, que é a aliança do Novo Testamento, nós vemos que Deus agora não se manifesta
a sua glória através de um templo religioso, de um santuário religioso. Diz a palavra de Deus na nova aliança que Deus ele se manifesta através de nós, que somos o templo e o santuário de Deus. Como diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 16, diz assim a palavra do Senhor: Vós não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E no 6, versículo 16 diz: Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um só corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Eu li 1 Coríntios 6, 16, 17. E em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, nos diz assim: E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque sois o templo do Deus vivente? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então existe na nova aliança essa palavra que nos fala que nós somos o santuário em que Deus ele habita. A palavra de Deus nos fala que o Senhor é o Deus que passeia no meio da sua igreja. Então, nós vemos que Deus ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas ele habita em mim e em você. E nós temos essa oportunidade de encontro com Deus. Nós vemos que quando Ana ela estava no templo, no santuário do Senhor, ela teve o seu encontro com Deus. Ela estava ali diante do sacerdote Eli, e diz a palavra de Deus que ali o sacerdote Eli lhe traz uma palavra. E aquela palavra que o sacerdote traz ao seu coração, uma palavra que fez com que ela se animasse, que o seu semblante não fosse mais triste. Por quê? Porque ela teve um encontro verdadeiro com Deus. E nós também podemos ter esse encontro com o Senhor. Quando nós vamos na casa de Deus, no templo do Senhor, nós vemos que ali é ensinado a palavra. E no momento da palavra, algo fala ao nosso coração. O que vai fazer a diferença não é o que nós ouvimos, mas como nós agimos quando nós ouvimos essa palavra. Como nós procedemos quando nós buscamos as coisas de Deus, as coisas espirituais. Então nós precisamos estar na casa de Deus, porque a casa de Deus é a oportunidade que nós temos de encontro com Deus. Além da oportunidade de encontro com Deus, nós temos também a oportunidade de encontro uns com os outros, ou seja, encontro com o próximo. E isso nós vemos quando nós lemos Atos, capítulo de número 2, do verso 42 até o verso 47, onde nós vemos que a palavra de Deus nos fala sobre a comunhão dos crentes na igreja primitiva. A igreja primitiva era uma igreja que ela vivia o fluir do Espírito. Diz a palavra de Deus que nos dias de Pentecostes, todos os cristãos que estavam reunidos em uma reunião de oração foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falasse. E ali, quando eles receberam o dom de línguas estranhas, receberam o batismo com o Espírito Santo, que o batismo com o Espírito Santo ele tem como evidência inicial o falar em outras línguas, nós vemos que aqueles irmãos eles se reuniam para congregar. E diz o texto sagrado que eles tinham tudo em comum. Diz a palavra de Deus que aqueles que foram batizados e receberam a palavra de Deus era um número de quase 3.000 almas. E eles perseveravam primeiramente na doutrina, que nós vemos que uma igreja, para ser uma igreja saudável, ela precisa ser uma igreja doutrinária, uma igreja que tem o ensino da palavra como prioridade. E nós vemos que, por exemplo, os cristãos de Bereia,
que diz que quando alguém ensinava para eles a palavra de Deus, eles conferiam nas escrituras que se aquilo realmente estava nas escrituras. Então nós vemos que nós precisamos ser como crentes bereanos, crentes que têm o apreço pelo ensino da palavra de Deus. E fala também que eles estavam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então eles viviam essa comunhão cristã, eles viviam essa comunhão entre os irmãos. E nós vemos ali que o zelo daqueles cristãos pela obra de Deus era tão grande, ao ponto que aquelas pessoas que tinham posse, elas pegavam e vendiam as suas propriedades e doavam como oferta aos pés dos apóstolos, porque nós sabemos que eles criam naquilo que nós chamamos de a eminência da volta de Jesus. Eles acreditavam que Jesus poderia voltar a qualquer momento. E voltando a qualquer momento, a única coisa que eles deveriam priorizar eram as coisas espirituais, porque as coisas materiais elas iam ficar aqui, mas o galardão que eles obteriam nos céus seria mais importante do que as coisas materiais. Então nós vemos que eles estavam todos os dias no templo, como diz o versículo 46. Partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. E aqui é onde entra aquele salmo que diz que nós devemos celebrar ao Senhor com alegria e apresentar-vos a Ele, apresentai-vos a Ele com cântico. Então nós precisamos ter a alegria da salvação, porque uma coisa que o Espírito Santo coloca quando nós aceitamos a Cristo como Salvador é justamente essa alegria da salvação. E nós precisamos ter essa alegria em nossos corações e sermos como os cristãos primitivos, que sempre buscavam estar na igreja, tendo a oportunidade de encontro uns com os outros. Aí nós vemos aqui também que Ana, ela foi uma mulher que ela teve um encontro com o sacerdote Eli, um relacionamento interpessoal. E nós vemos ali que quando o sacerdote Eli ele chega no santuário, ele viu Ana orando. Só que ela não pronunciava palavras, ela simplesmente movia os seus lábios, porque a aflição daquela mulher era uma aflição muito grande, ela era muito atribulada. E ali, quando Eli vê aquela mulher mexendo só com os lábios, ele pensou que ela era uma mulher que estava embriagada. E ele disse ali palavras duras para ela. Mas aí ela vai dizer: olha, Senhor meu, eu não estou embriagada, mas eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. E diz a palavra de Deus que ali o sacerdote lhe trouxe uma palavra. E a palavra de Deus nos diz que o sacerdote disse a ela, no versículo 17 de 1 Samuel, capítulo 1. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. O profeta trouxe uma palavra ao seu coração, de maneira que o semblante dela não era mais triste. E como nós vemos isso na igreja, muitas vezes nós chegamos na igreja tristes, angustiados devido às lutas do dia a dia, e muitas vezes Deus usa um irmão para falar conosco sobre algo que nós estamos passando e que é resposta de Deus às nossas orações. Por quê? Porque Deus ele usa os homens e as circunstâncias para cumprir os seus feitos. Então nós vemos que quando nós nos colocamos na presença do Senhor, o Senhor sempre traz uma palavra de consolo. Diz a palavra de Deus que a profecia ela serve para exortação, que significa correção, edificação e consolação. E eu creio que a mensagem que está sendo transmitida para você nessa oportunidade, ela é uma mensagem consoladora. Não importa a sua luta, o seu problema, a sua dificuldade. Se você buscar fielmente ao Senhor, o Senhor ele vai mudar
o teu cativeiro, a tua circunstância. Então busque a presença de Deus, busque a intimidade com o Senhor. Nós vemos também em 1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo 16, que ainda falando sobre esse ponto, sobre a oportunidade de encontro uns com os outros. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 16, a palavra de Deus, ela nos fala que quando a igreja de Deus se reúne, cada um tem um dom. E, aliás, capítulo 12, versículo 16. Eu coloquei aqui capítulo 14, mas é o capítulo 12, onde a palavra de Deus, ela nos diz assim, ela fala sobre o corpo de Cristo, onde nós vemos que existem no corpo humano várias partes, e cada uma parte do corpo humano ela tem uma função. O seu olho não é igual à sua boca, o seu pé não é igual à sua orelha, as suas mãos não são igual ao seu coração. Então, cada membro do seu corpo tem uma função. E assim também é no corpo de Cristo. Às vezes tem um membro que às vezes nós não damos muita importância, mas nós vemos que aquele membro ele tem a sua devida importância dentro do corpo de Cristo. Diz a palavra de Deus que quando um membro está passando dificuldade, está passando por um momento difícil, todos se entristecem com eles. E quando aquele membro também ele se alegra, nós vemos que todos os membros também se alegram com eles. E a partir do versículo de número 28 do capítulo 12 de 1 Coríntios, vai falar sobre os dons espirituais. E eu quero te perguntar nessa oportunidade, qual foi o dom que o Espírito Santo te concedeu? Será que foi o dom de cantar? Será que foi o dom de anunciar a palavra? Será que foi o dom de profecia? O dom de línguas? Não sei qual é o dom que o Espírito Santo te concedeu, mas ele concedeu esses dons para que você possa usá-lo e ser útil para Deus na igreja, no templo do Senhor. A palavra de Deus nos fala que nós somos o corpo de Cristo. Aliás, nós somos membros do corpo de Cristo. E cada membro é um pedaço do corpo de Cristo. Então, nós vemos que Deus ele deseja nos usar para fazer a sua vontade, para fazer aquilo que agrada ao Senhor. E nós devemos ter essa consciência que no corpo de Cristo cada um de nós temos a nossa devida importância. A terceira oportunidade que nós temos no templo do Senhor é a oportunidade de sermos abençoados. O texto que nós lemos nos fala que o desejo de Ana, o sonho de Ana era o sonho de ser mãe, só que ela era estéril. Mas uma coisa que nós precisamos ter em mente é que nós nunca devemos desistir dos nossos sonhos. A palavra de Deus nos diz: agrada-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então nós temos essa oportunidade de sermos abençoados por Deus. Deus ele nos abençoa tanto com bênçãos materiais, como também com bênçãos espirituais. Por exemplo, se nós temos saúde, isso é uma bênção que o Senhor nos concedeu. Se nós temos um emprego e dele nós tiramos o nosso sustento, isso também é um benefício que o Senhor faz na nossa vida. Então são muitos os benefícios que Deus ele tem feito em nossas vidas. Na história de Ana nós vemos que ela rogou a Deus para que o Senhor lhe concedesse um filho varão. E nós vemos que ela alcançou resposta à sua petição. Deus lhe deu um filho chamado Samuel, que veio a ser um dos maiores profetas
que já existiram na história bíblica. Um homem que serviu a Deus desde a sua mocidade até a sua morte e nunca abandonou os caminhos do Senhor. A palavra de Deus nos mostra que Samuel era um homem tão usado por Deus que tudo aquilo que Samuel falava, o Senhor confirmava. Então, nós vemos que Samuel é resposta de uma oração. Então, nós vemos que nós precisamos ser gratos a Deus pelos os benefícios que nós recebemos do Senhor. O Salmo de número 103 nos fala sobre isso. O salmista ele diz, no Salmo de número 103, bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios. Eu gostaria de perguntar para você, quais são os benefícios que o Senhor tem te concedido que você tem sido grato hoje? Talvez uma bênção no seu trabalho, o aumento de um salário, ou mesmo você estava desempregado e Deus ele abriu a porta do emprego. Quem sabe você estava enfermo e o Senhor lhe curou de alguma enfermidade, de algum mal. Ou quem sabe alguém da sua família que se entregou a Cristo e que é resposta das suas orações. E Deus tem ouvido o seu clamor, tem atendido a sua oração. Nós precisamos ser gratos a Deus pelos benefícios que Ele nos tem concedido. Ainda nesse salmo, o salmo de número 103, a palavra de Deus vai nos elencando alguns desses benefícios que o Senhor nos concede. Diz o versículo 3 que Deus é aquele que perdoa todas as nossas iniquidades. E nós vemos que nós, como seres humanos, nós precisamos do perdão de Deus. A palavra de Deus diz que bem-aventurado aquele cujo pecado é perdoado e cuja iniquidade é coberta. Então nós vemos que nós pecamos de três formas. Nós pecamos em palavras, pecamos em pensamento e pecamos em ação. E nós precisamos do perdão do Senhor. E é interessante porque a graça do Senhor Jesus Cristo, ela é uma graça tão maravilhosa que ela perdoa os pecados que nós cometemos no passado. Então, por exemplo, se no passado você fez algo que hoje você se envergonha de ter feito, mas se você experimentou a genuína conversão, se você nasceu de novo em Cristo Jesus, você hoje tem o perdão dos seus pecados, você hoje tem o favor de Deus na sua vida. Então, a graça de Deus é uma graça que perdoa os pecados do passado, perdoa os pecados que nós estamos cometendo agora e perdoa até mesmo os pecados que nós ainda vamos cometer no futuro. Então, a graça do Senhor, ela é maravilhosa. E o Salmo de número 100 nos fala que nós devemos ter um coração agradecido. O Salmo de número 100 fala que nós devemos celebrar com alegria o Senhor. Deus ele se agrada que nós o sirvamos com alegria, né? E diz a palavra de Deus que nós precisamos servir ao Senhor com alegria e apresentar-nos a Ele com cântico. Por que que nós precisamos cantar as maravilhas de Deus, falar do amor de Deus para outras pessoas que não conhecem ainda o Evangelho de Cristo? Diz a palavra de Deus que porque Deus ele nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Nós sabemos que Jesus, ele é o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. Diz que as ovelhas de Jesus ouvem a sua voz e o seguem. Então nós somos parte desse rebanho que o Senhor cuida, que o Senhor zela, como o bom pastor. Diz a palavra de Deus também no versículo 5 do Salmo 100, que o Senhor é bom e eterno na sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Quando a palavra de Deus nos fala sobre a misericórdia de Deus, também no livro de Lamentações, diz a palavra de Deus que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E as suas misericórdias, elas não têm fim. Elas se renovam a cada manhã.
Então, se nós estamos vivos e temos esse privilégio de servir ao Senhor, é por causa da misericórdia de Deus. E por isso que nós devemos ter um coração agradecido, porque nós recebemos de Deus a oportunidade de sermos abençoados. E eu gostaria de profetizar na sua vida que você é bênção de Deus. Você é alguém usado por Deus. Na instrumentalidade da palavra de Deus, Deus ele vai te usar para pregar a palavra, para orar, para interceder por outras pessoas, para ganhar almas para o reino de Deus. Você é bênção do Senhor e você tem a oportunidade de ser abençoado por Deus. A última oportunidade que esse texto nos apresenta é a oportunidade de voltar para agradecer. Nós vemos que a palavra de Deus nos fala que se nós fizermos um voto ao Senhor, nós precisamos cumprir com o voto, porque aquele que não cumpre com os votos feitos ao Senhor é como se ele estivesse fazendo um sacrifício de tolo. Então nós vemos que Ana tinha esse sonho de ser mãe. E quando o Senhor lhe concedeu a oportunidade de ter um filho chamado Samuel, nós vemos ali que ela cumpre aquele voto que ela faz ao Senhor. Então, quando o menino foi desmamado, ela levou aquele menino até o sacerdote para que o sacerdote pudesse instruí-lo de acordo com a palavra de Deus, para que ele servisse como sacerdote no templo do Senhor. Então nós vemos que Ana, ela tinha um coração agradecido. Diz a palavra de Deus que ela anualmente ela ia ao templo continuar oferecendo sacrifícios a Deus. Isso também é uma forma de agradecimento. Toda vez que você vai ao templo do Senhor e Deus faz algo por você, você precisa testemunhar. Para quê? Para que o seu testemunho possa servir de exemplo para outras pessoas. Quantas pessoas elas se convertem a Cristo simplesmente por causa do nosso testemunho, de ouvirmos nós falando daquilo que Deus fez em nossas vidas, daquilo que o Senhor fez em nosso meio. Então nós devemos compartilhar uns com os outros essas bênçãos recebidas. Então, se Deus ele tem feito algo na sua vida, quando você tiver a oportunidade na igreja, no templo do Senhor, que você compartilhe isso que o Senhor fez, para que isso sirva de encorajamento para outras pessoas. Eu gosto muito do texto bíblico que quando fala sobre a história de Josué, que diz que após o povo de Israel é, após o povo de Israel ter conquistado a terra, a, a terra de Canaã, diz a palavra de Deus que ali o Senhor ele mandou que o povo erguesse enormes, é, é, que o povo erguesse, colocasse pedras para que aquelas pedras representassem cada uma das tribos de Israel. E para que aquilo ali fosse um memorial que servisse de testemunho para eles se lembrarem de que Deus havia feito algo em favor do seu povo. Então nós vemos que aquelas pedras elas ficaram ali para serem vistas e lembradas por todos. Então, também na história dos 10 leprosos, que nos fala a palavra de Deus que Jesus ele curou 10 leprosos e somente um voltou para agradecer. E o texto bíblico ainda fala que aquele que voltou para agradecer era um estrangeiro, era alguém que não era salvo em Cristo, era alguém que ainda não tinha tido uma experiência espiritual com Deus. Mas ali quando ele recebe aquele milagre, ele volta para agradecer. Então nós precisamos agradecer ao Senhor por aquilo que o Senhor faz em nossa vida, por aquilo que o Senhor faz em nosso meio. E grandes coisas Deus ele tem feito por nós. Às vezes nos mínimos detalhes da nossa vida nós podemos enxergar e contemplar a mão do Senhor
fazendo algo em nosso meio. Sejamos como Ana, que possamos estar sempre na casa de Deus, porque a casa de Deus é a oportunidade que nós temos de encontro com Deus, que nunca venhamos a abandonar os nossos relacionamentos interpessoais, a comunhão com os nossos irmãos em Cristo, que possamos é, voltarmos para agradecer e que também sejamos pessoas que recebemos as bênçãos de Deus e compartilhamos com outras pessoas. Deus em Cristo possa te abençoar.